Canal Histórias Bíblicas apresenta Por que os demônios pediram a Jesus pelos porcos? O primeiro pequeno embate entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, Mateus 4, 1 ao 11. Ele continuou a invadir e dominar duas das fortalezas primárias de Satanás, a esfera do mundo espiritual, enquanto ele estava com os demoníacos, Mateus 8, 28 e 34, e o domínio da doença e do pecado enquanto ele cura um paralítico, Mateus 9, 1, 8. Depois que a tempestade se acalmou milagrosamente, Jesus e os discípulos continuam sua jornada pelo Mar da Galileia. O próximo incidente é focado exclusivamente em Jesus sem menção aos discípulos, Mateus 8, 28, 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão!" Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus dirige ainda mais nossa atenção para Jesus a fim de responder à pergunta exclamativa: "Que tipo de homem é esse?" O grupo chega do outro lado na região das guarnições. Jesus agora está em Decápolis, um território principalmente gentil, o que explica por que os porcos estão sendo criados, um animal considerado impuro pelos judeus. Levíticos 11, 7. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, consideram-no impuro. Nem o porco, porque tem uma unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Deuteronômio 14, 8. O termo Gadarenos refere-se tanto ao vilarejo de Gadara, localizado a cerca de 8 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia, quanto à região circundante, que provavelmente incluía o pequeno vilarejo de Garaza, a moderna Quersa, localizada no leste costa do Mar da Galileia. Chegando Jesus na região dos Gadarenos, encontraram-se com ele dois endemoniados vindos dos sepulcros. Marcos 5, 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39 registraram apenas um homem possuído por demônios. Marcos 5, de 1 a 20. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes." Porque lhe dizia: "Sai desse homem, espírito imundo." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele lhe respondeu, dizendo: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: "Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles." E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos.
E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Marcos 5, 1, 20. Mateus 4, 25. Grandes multidões da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão o seguiram. O risco é aumentado pelo fato de esses dois homens serem tão violentos que ninguém poderia passar por ali. Eles parecem ser bem conhecidos e temidos pelo público em geral. Os demônios, como Satanás, rapidamente perceberam o status real de Jesus como o Filho de Deus. Mateus 4, 3, 6. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na porta mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Este é um título que os discípulos eventualmente usaram quando desenvolveram uma melhor compreensão de sua singularidade, como aquele que o Pai revelou ser seu Filho amado. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 14, 33. E os que estavam no barco ajoelharam-se e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 3, 17. E eis que uma voz do céu disse: Este é o meu Filho, meu amado, em quem me comprazo. Mateus 17, 5. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouça-o. Mas dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outra fortaleza de Satanás, o domínio do mundo espiritual, está sendo invadida e dominada. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, porque eles sabem quem é Jesus. Apesar desse entendimento, eles permaneceram demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é demoníaco. A pergunta que os demônios lançaram a Jesus poderia ser dura ou gentil, dependendo do contexto. Marcos 1:24. O que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Aqui vemos que é odioso e cheio de medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser tomado em seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não só pelo seu poder, mas também pela sua pessoa. Ele era o Messias, Filho de Deus. A segunda pergunta indica que seres demoníacos serão torturados e rejeitados eternamente. Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Conforme formulada, a questão reconhece que Jesus é aquele que cumprirá esse dever judicial no tempo designado, confirmando assim todo o significado de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitado à atividade deles antes do tempo determinado indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo pré-determinado quando as tropas de Satanás serão julgadas. O que você quer conosco, Filho de Deus? Eles gritam. Você veio aqui para nos torturar antes do tempo? Prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista das fortalezas de Satanás, apesar do fato de que a hora do julgamento final aguarda o retorno de Jesus em glória. Mateus 4:17. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Mateus 12:28, 34. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele.
Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Os demônios imploraram a Jesus que aceitasse uma proposta, o que ele fez. Depois de obter a permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram no rebanho de porcos. Quando os demônios entram no rebanho, o rebanho ficou frenético e correu de um penhasco para o mar da Galileia. Ironicamente, a busca dos demônios para evitar o castigo eterno levou à morte de seus hospedeiros terrestres. Jesus não tinha motivos para não aceitar a proposta deles porque servia aos seus objetivos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Em segundo lugar, os porcos eram criaturas impuras de acordo com a tradição judaica. Assim, eles eram um emblema adequado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não mudou o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a proposta deles, já que os demônios estavam, essencialmente, fazendo o trabalho de Jesus para ele. Mais importante, Jesus não estava cometendo um pecado ao aceitar a sugestão do demônio. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi totalmente diferente. Se Jesus atendesse aos pedidos de Satanás, ele o levaria à desobediência. Como resultado, Jesus castigou Satanás com as Escrituras e se recusou a se submeter às exigências de Satanás. Esta é a principal distinção entre as duas instâncias. A súplica do demônio em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto as exigências de Satanás sobre Jesus foram planejadas para fazer Jesus pecar. O apelo do demônio para ser enviado a um rebanho de porcos próximo não seria um pensamento infeliz para os judeus que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus adverte seus discípulos para não jogarem pérolas aos porcos, Mateus 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. 2 Pedro 2:22. Os falsos mestres. Segundo Pedro, são pessoas que reverterão a sua natureza pagã. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. No entanto, como a margem leste do Mar da Galileia é uma zona gentil, não se tratava de um rebanho selvagem, mas sim de porcos sendo mantidos para o mercado. Seus proprietários ficaram arrasados se perdessem esse enorme rebanho que Marcos estima em cerca de 2.000. Marcos 5:13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. O apelo do demônio para entrar nos porcos tem um propósito mortal adicional. Os demônios são conhecidos por infligir danos e agonia à criação de Deus, e eles fazem tudo o que podem para alimentar a hostilidade a Jesus e a sua invasão da fortaleza de Satanás. Mateus 17, 14 e 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível.
A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem que Jesus vá embora. Mateus 8:34. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Essa resposta é um triste comentário sobre a perversão de seus valores, pois alguém poderia pensar que eles se alegrariam com a vitória sobre os demônios de Satanás. Mas, como afirma um comentarista, ao longo dos tempos, o mundo tem recusado Jesus porque prefere os porcos. Jesus não destrói os demônios. Em vez disso, ele deixa o mal e segue seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. O resultado do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que os homens endemoniados imploraram para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus o instruiu a voltar para casa e contar à sua família e amigos o quanto Deus fez por ele. Lucas 8, 38, 39. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoado por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Marcos 5, 18 e 19. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-endemoniado deseja ser como eles. No entanto, Jesus envia o homem de volta ao seu país de origem para dar testemunho. Em certo sentido, os 12 serão pescadores de homens, mas em outro, entre seu próprio povo, esse gentil, que agora se tornou seguidor de Jesus, estará pescando homens. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda do rebanho torna-se um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da região. Os porcos são preferidos às pessoas e os porcos são preferidos ao Salvador. Mateus 8, 34. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, imploraram para que ele deixasse sua região. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabara de expulsar demônios de 2 homens e enviar os espíritos malignos para um bando de cisnes. Todo o rebanho correu em direção a um barranco íngreme e no mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que havia acontecido aos indivíduos da cidade vizinha, toda a comunidade ficou furiosa com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a possível queda da economia e perda de negócios? Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando eles viram Jesus se aproximando da cidade deles, pediram que ele fosse embora. Infelizmente, somos culpados da mesma coisa. Acostumamo-nos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo, especialmente se isso significar uma perda de prazer horrenda. Mas apegar-se ao pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer. O final desta história carrega significado. Mostra mais uma vez que o ministério de Jesus não se restringe aos judeus, mas prenuncia a missão aos gentios. Também mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nessa medida, confirma que os adversários em Mateus não são eleitos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. Para encerrar, nossa pergunta do dia: qual é a música de adoração que ajudou você a se sentir mais próximo de Deus?